para o mundo exterior. A vida de Marie Osmond parecia um exemplo de sucesso, fama, legado familiar e uma carreira construída sob os holofotes. Mas por trás dessa imagem havia um passado sobre o qual ela raramente falava, um passado repleto de confusão, medo e anos de peso emocional que carregou sozinha. Em suas memórias, ela finalmente começa a confrontar o que lhe aconteceu na infância, mas a verdadeira virada ocorre muito depois, quando ela dá um passo que antes evitava completamente, nomear a pessoa ligada ao abuso que sofreu e reescrever o silêncio com o qual conviveu por décadas. O peso das expectativas familiares. O nome de Marie Osmond é famoso há décadas, mas o que muita gente não percebe é o quão complicada foi sua vida desde o início. Muito antes dos holofotes da televisão, dos sucessos musicais e do sorriso perfeito. Havia uma garotinha crescendo em um mundo repleto de pressão, expectativas e segredos que a acompanhariam por anos. Nascida, Olive Marie Osmond, em 13 de outubro, em Ogden. Marie foi criada em uma grande família mormon que já se destacava da maioria das famílias americanas. Ela era a segunda mais nova de 9 filhos e a única menina em toda a família. Crescer com 8 irmãos significava que nunca havia muito espaço para privacidade, silêncio ou individualidade. A vida dentro da casa dos Osmond funcionava como uma máquina, e cada criança tinha um papel a desempenhar. A música era o centro de tudo. Seus pais, Olive e George Osmond, transformaram a família em uma unidade artística bem organizada, ensinando aos filhos harmonias vocais desde cedo. O que começou como um canto em família acabou se tornando a base de um império do entretenimento. Mas por trás da imagem alegre, havia um lar construído sobre disciplina e trabalho incansável. Em sua autobiografia, Might As Well Laugh About It Now, Podemos Rir Disso Agora, Marie explicou mais tarde o quão seriamente seus pais encaravam os negócios da família. Eles investiram cada centavo que podiam em preparadores vocais, instrutores de dança e aulas de música. Cada filho tinha que dominar um instrumento e depois ajudar a ensinar os outros. Marie ficou com a marimba, embora a detestasse. Na casa dos Osmond, preferências pessoais raramente importavam. A expectativa era simples, trabalhar duro, ter um bom desempenho e seguir em frente. Quando os irmãos Osmond alcançaram a fama na década de 1960, Marie permaneceu praticamente nos bastidores. A tímida irmã mais nova não foi inicialmente impulsionada aos holofotes da mesma forma que seus irmãos. Enquanto os irmãos Osmond se tornavam sensações adolescentes, Marie assistia de fora. Mas ficar longe do mundo do entretenimento nunca foi realmente uma opção naquela família. Com apenas 4 anos de idade, ela fez sua estreia na televisão no programa de Andy Williams. Foi o início de uma vida dedicada a se apresentar para milhões de pessoas, mesmo antes de ter idade suficiente para entender completamente o que isso significava. Anos mais tarde, durante uma entrevista com Larry King, Marie admitiu que sua infância foi muito mais difícil do que as pessoas imaginavam. Ela se lembrou de perguntar aos pais se podia sair para brincar como as outras crianças, e ouvir sempre a mesma resposta: não, porque o trabalho vem em primeiro lugar. As sessões de gravação, os ensaios e as apresentações sempre tiveram prioridade. Para o público, Marie ficou conhecida por sua personalidade vibrante e sorriso perfeito. Mas manter essa imagem trazia uma enorme pressão. Mesmo quando criança, ela se sentia responsável por manter a reputação impecável da família. Ainda assim, ela disse mais tarde que essas dificuldades lhe ensinaram resiliência, acreditando que o crescimento muitas vezes vem da superação de experiências difíceis e não das fáceis. Por um breve período, Marie se afastou dos holofotes. Mas, no início da década de 1970, sua mãe a incentivou a gravar um álbum solo. Esse seria o momento que a transformaria da irmã caçula dos Osmonds em uma estrela por mérito próprio. Na época, porém, ninguém sabia quanta dor emocional ela já carregava nos bastidores. Superficialmente, sua vida parecia quase mágica. Os Osmonds eram vistos como a família perfeita da América. Íntegros, talentosos, impecáveis e extremamente elegantes. Mas, em segredo, Marie lutava contra um trauma que mantinha escondido desde a infância. Embora nunca tenha revelado publicamente todos os detalhes, Marie compartilhou mais tarde que havia sido maltratada por alguém próximo à família quando era muito jovem. Ela esclareceu que a pessoa não era um parente, mas a experiência moldou profundamente sua visão de mundo. O que tornava tudo ainda mais difícil era a sensação de que ninguém ao seu redor percebia o que estava acontecendo. Durante anos, Marie guardou rancor da mãe, lutando para entender como algo tão sério podia passar despercebido.
Só mais tarde, na vida adulta, ela começou a aceitar que os pais às vezes não percebem realidades dolorosas que se desenrolam bem diante de seus olhos. Mas, a essa altura, o dano emocional já havia se instalado. O trauma afetou praticamente todos os aspectos da vida dela. Marie admitiu que, por muito tempo, associou os homens ao medo e ao desconforto. A confusão tornou-se tão avassaladora que ela chegou a questionar a própria identidade quando jovem. Era um fardo incrivelmente pesado para carregar enquanto, simultaneamente, conquistava fama mundial. Ainda assim, Marie se recusou a se deixar abater pelo peso de tudo aquilo. Quando começou a gravar música, tomou uma decisão ousada que a diferenciou do resto da família. Enquanto seus irmãos se dedicavam intensamente ao pop e ao rock, Marie escolheu a música country. Essa aposta mudou tudo. Em 1973, ela lançou Paper Roses e a música explodiu, chegando ao primeiro lugar nas paradas country. De repente, Marie Osmond não era mais apenas parte da máquina familiar Osmond. Ela havia se tornado uma grande estrela por mérito próprio. Conforme seu sucesso crescia, a família percebeu que tinha outra oportunidade bem diante de si. Seu irmão, Donny Osmond, já era um dos maiores ídolos adolescentes do país, e juntar os dois irmãos parecia um sucesso garantido. Eles estavam certos. Em 1974, Donny e Marie já haviam emplacado vários sucessos no Top 10 juntos, e a química entre eles rapidamente se tornou inegável. Mas a música foi apenas o começo. Em 1975, os irmãos lançaram seu próprio programa de variedades na televisão, Donny and Marie, que instantaneamente se tornou um dos maiores sucessos da TV. O programa os transformou em nomes conhecidos em todo o país. Mesmo após o término da exibição original em 1978, a emissora simplesmente reformulou o formato, transformando-o no The Osmond Family Hour, porque o público ainda não se cansava deles. Mas por trás das luzes brilhantes do palco e dos sorrisos perfeitamente sincronizados, Marie estava silenciosamente se desmoronando. Com apenas 16 anos, ela já dividia o palco com algumas das celebridades mais glamorosas do mundo, mas constantemente se sentia insegura ao lado delas. Em suas memórias, ela descreveu a sensação dolorosamente desconfortável que sentia sempre que estava perto de mulheres que considerava incrivelmente belas. Um momento que a marcou aconteceu durante sua participação no programa de Sonny e Cher. Hora da comédia. Conhecer Cher abalou completamente sua confiança. Marie admitiu mais tarde que se sentiu invisível ao lado de alguém com uma presença e carisma tão avassaladores. A sensação só se intensificou à medida que estrelas maiores continuavam a aparecer no programa de Donny e Marie, semana após semana. Marie se via ao lado de mulheres como Farrah Fawcett, Jaclyn Smith, Cheryl Ladd e Raquel Welch, mulheres que definiram os padrões de beleza durante a década de 1970. Não importava o quão famosa ela se tornasse, Marie frequentemente sentia que não pertencia àquele ambiente. E enquanto as câmeras capturavam o glamour da televisão, uma realidade mais sombria se desenrolava nos bastidores. Durante esses anos, Marie lidou com a atenção indesejada constante de homens mais velhos. Mais tarde, ela falou abertamente sobre vários encontros desconfortáveis envolvendo atores convidados do sexo masculino, incluindo um momento particularmente perturbador com Groucho Marx, a quem ela descreveu posteriormente como inadequado e predatório. Mas nem isso foi a pior parte de sua experiência no programa. No auge de Donny e Marie, os executivos de televisão ficaram obcecados com o peso de Marie. Não importava o fato de ela pesar apenas 47 quilos, os produtores ainda a rotulavam de obesa e a pressionavam incessantemente para emagrecer. Uma lembrança a assombrou por anos. Um executivo do estúdio teria a chamado de lado e a humilhado, dizendo que ela estava envergonhando a família por causa de sua aparência. Os comentários a devastaram. Marie ainda era apenas uma adolescente, mas de repente se sentiu responsável pelo trabalho de centenas de pessoas que trabalhavam no programa. O abuso emocional a levou a desenvolver hábitos alimentares perigosos. Ela começou a fingir que comia enquanto, secretamente, se privava de comida. Durante vários dias da semana, ela sobrevivia com pouco mais do que água misturada com suco de limão, pimenta caiena e xarope de bordo. Mesmo quando a fome a deixava fisicamente fraca demais para executar as rotinas de dança, ela ainda acreditava que não era magra o suficiente.
Ao mesmo tempo, a carga de trabalho em si era esmagadora. As leis de proteção ao trabalho infantil no ramo do entretenimento eram muito mais brandas naquela época, e Marie trabalhava regularmente jornadas exaustivas de 20 horas. Ela e Donnie tinham que memorizar roteiros intermináveis, ensaiar coreografias complexas, gravar músicas e acompanhar cronogramas de produção incessantes. Era uma tarefa árdua, até mesmo para artistas adultos experientes, quanto mais para adolescentes que ainda estavam tentando descobrir quem eram. Durante anos, Marie persistiu apesar da exaustão, da insegurança e da dor emocional, porque era isso que a família esperava. Mas, finalmente, alguém entraria em sua vida e lhe daria o apoio que ela tanto buscava. O momento em que tudo começou a desmoronar. Crescendo como a única menina em uma casa cheia de irmãos, Marie Osmond passou grande parte da sua infância em busca de orientação feminina. A fama a cercava desde pequena, mas encontrar uma mentora genuína era mais difícil. Então, durante o auge de Donnie e Marie, ela inesperadamente encontrou esse apoio em uma das maiores lendas da televisão de todos os tempos, Lucille Ball. Quando Lucille participou como convidada especial do programa, as duas se conectaram quase que imediatamente. O que começou como um encontro profissional aos poucos se transformou em uma verdadeira amizade. Longe das câmeras, elas se sentavam juntas para jogar Scrabble, enquanto Lucille compartilhava histórias, conselhos e lições valiosas aprendidas ao longo de décadas em Hollywood. Para Marie, era mais do que apenas criar laços com uma celebridade. Era o tipo de mentora feminina que ela almejava há anos. Ironicamente, uma das decisões mais importantes da carreira de Marie veio logo depois do início dessa amizade. Mas Marie recusou o papel. O motivo tinha menos a ver com a agenda e mais com princípios. Ela teve dificuldades com o enredo de transformação do filme e não gostou da ideia de que a protagonista feminina tivesse que se reinventar como uma garota má para obter a aprovação de um homem. Na época, provavelmente pareceu a escolha certa. Olhando para trás, porém, tornou-se um daqueles grandes momentos de IC de Hollywood. Infelizmente, esse mesmo período também trouxe uma das maiores controvérsias públicas do início de sua carreira. Em 1978, Marie e seu irmão, Donnie Osmond, concederam uma entrevista tensa a Barbara Walters. Nessa altura, os Osmonds já eram estrelas de grande renome, mas a curiosidade do público sobre a sua fé mormon estava a aumentar cada vez mais. Os críticos questionaram se a imagem exemplar da família escondia crenças mais rígidas e antiquadas. Barbara Walters não se esquivou dos temas incômodos. Durante a entrevista, ela perguntou diretamente a Marie se as mulheres eram tratadas como figuras secundárias dentro da igreja. Marie negou que as mulheres fossem consideradas menos importantes, mas sua explicação só alimentou ainda mais as críticas. Ela falou sobre a necessidade de um patriarca nas famílias e sugeriu que falar abertamente sobre certos assuntos era tradicionalmente papel dos homens. Para muitos telespectadores, os comentários pareceram ultrapassados, mesmo para o final da década de 1970. Então, a conversa ficou ainda mais desconfortável. Walters mencionou o fato de que membros negros da igreja Mormon eram proibidos de receber o sacerdócio na época e pediu aos irmãos que explicassem o porquê. Donnie gaguejou em uma resposta desajeitada antes de finalmente recorrer à doutrina religiosa, enquanto Marie permaneceu praticamente em silêncio ao seu lado. A entrevista prejudicou a imagem da família perante muitos telespectadores. Para uma família já vista por alguns como excessivamente polida e desconectada da cultura moderna, a conversa apenas intensificou as críticas públicas. Enquanto a imagem pública de Marie se deteriorava, sua vida privada se tornava ainda mais caótica. Por anos, o público a viu como a perfeita garota americana, pura, doce e cuidadosamente controlada. Mas, nos bastidores, sua vida amorosa era muito mais turbulenta do que qualquer um imaginava. Em 1979, com apenas 20 anos, Marie ficou noiva do estudante de atuação Jeff Clayton. Em sua educação profundamente religiosa, o noivado era tratado como um compromisso enorme, não como algo casual ou temporário. Mesmo com toda a seriedade, o relacionamento terminou apenas 2 meses depois. Esse término marcou o início de um capítulo muito diferente em sua vida pessoal. Depois de quase se casar com alguém fora dos holofotes, Marie de repente se viu atraída por alguns dos maiores nomes do mundo das celebridades da época. Ela namorou Eric Estrada, a estrela revelação de Chips, e mais tarde foi ligada a Andy Gibb, o irmão mais novo dos Bee Gees. De repente, a vida de Marie começou a se parecer menos com o mundo protegido que com o tempo,
Porém, ela decidiu que queria estabilidade. Em 1982, Marie casou-se com Stephen Lyle Craig, um talentoso jogador de basquete da Universidade Brigham Young. O relacionamento evoluiu rapidamente e, em menos de um ano, nasceu o filho, Stephen. Por um instante, pareceu que Marie realmente havia encontrado o equilíbrio. Sua vida familiar parecia estável. E ela finalmente parecia ter alcançado a felicidade normal que sempre lhe escapara durante a infância e adolescência. Mas, profissionalmente, as coisas começaram a desmoronar. Em 1984, a carreira musical de Marie perdeu força. Quando lançou o single Who's Counting, a resposta foi decepcionante. A música mal entrou nas paradas, chegando ao 82º lugar e sinalizando que sua popularidade, antes dominante, poderia estar diminuindo. Para muitos artistas, esse tipo de decepção pública teria marcado o começo do fim. Em vez disso, Marie usou isso como motivação. Em 1985, ela protagonizou um dos maiores retornos de sua carreira com o álbum Country, There's No Stopping Your Heart. O projeto produziu 2 sucessos número 1 nas paradas country e lembrou à indústria que ela era muito mais do que uma ex-estrela infantil vivendo de nostalgia. Profissionalmente, ela havia voltado ao topo. Pessoalmente, porém, seu casamento estava desmoronando. Apesar da importância que a família Osmond dava ao casamento e à fé, Marie e Stephen acabaram se distanciando demais para salvar o relacionamento. Em 1985, após apenas 3 anos juntos, eles se divorciaram. A separação a afetou profundamente, mas quase exatamente um ano depois, Marie iniciou outro relacionamento sério. Em 28 de outubro de 1986, ela se casou com Brian Blozell no Templo Mormon do Rio Jordão, em South Jordan. Juntos, Marie e Brian construíram uma grande família, criando 7 filhos, 2 biológicos e 5 adotados. De fora, parecia que Marie finalmente havia conquistado a vida que sempre desejou, sucesso na carreira, casamento, maternidade e estabilidade. Mas, em particular, ela estava caminhando para um dos períodos mais sombrios de sua vida. Após uma de suas gestações, Marie experimentou muito mais do que um cansaço comum. Ela lutou contra uma tristeza profunda, uma fadiga física severa e episódios assustadores de tremores incontroláveis. Por fim, os médicos diagnosticaram-na com depressão pós-parto. A experiência a pegou completamente de surpresa. Em entrevistas posteriores, Marie descreveu momentos em que o peso emocional se tornou insuportável. Em um dado momento, sobrecarregada e mentalmente exausta, ela impulsivamente entrou no carro e dirigiu por horas sem saber ao certo para onde estava indo. Parecia menos uma fuga e mais uma tentativa desesperada de escapar do próprio colapso. Os sintomas físicos tornaram-se tão assustadores quanto os emocionais. Seu corpo entrava em espasmos musculares dolorosos, às vezes impedindo-a até mesmo de sair da cama. Mais tarde, Marie relatou a experiência em seu livro de memórias, Behind the Smile, Por Trás do Sorriso. Olhando para trás, ela descreveu o colapso como resultado de uma tempestade perfeita. Obrigações de trabalho incessantes, as exigências da maternidade e anos ignorando seus próprios limites. Os médicos a alertaram para diminuir o ritmo, mas ela seguiu em frente mesmo assim, convencida de que poderia lidar com tudo sozinha. Por fim, a pressão a alcançou de forma devastadora. Ela se lembra de ter desabado no chão da cozinha em lágrimas, incapaz de conciliar a personalidade televisiva impecável que o mundo conhecia com a mulher que se desmoronava em segredo. À medida que sua saúde mental se deteriorava, sua carreira também começou a declinar. Na década de 1990, a música country havia mudado drasticamente. A indústria estava se voltando para um estilo mais cru e rebelde, fazendo com que a imagem de boa moça de Marie parecesse cada vez mais fora de sintonia com os tempos. Ela continuou lançando músicas, mas os sucessos pararam de vir. Lentamente, a realidade se tornou impossível de ignorar. Sua era como artista de sucesso nas paradas musicais estava chegando ao fim. Buscando um novo rumo, Marie voltou-se para a parceria que um dia a transformou em um ícone da televisão. Em 1998, ela se reuniu com Donnie para um talk show diurno chamado Donnie e Marie. O objetivo era simples: recapturar a química entre irmãos que o público amava décadas antes. A audiência caiu, e nos bastidores, as tensões entre os irmãos tornaram-se impossíveis de ignorar. Durante a exibição original na década de 1970, Donnie naturalmente assumia o controle, enquanto Marie o seguia. Mas, no final da década de 1990, ela não estava mais disposta a desempenhar o papel passivo de irmã mais nova.
As discussões tornaram-se tão constantes que, segundo relatos, produtores e diretores tiveram que intervir e mediar as disputas entre eles. Eventualmente, Donnie admitiu que precisava parar de agir de forma controladora, mas, a essa altura, o dano à relação de trabalho já estava feito. Ao mesmo tempo, a própria Marie estava ganhando a reputação de ser difícil no set de filmagem. Ao longo dos anos, circularam histórias sobre comportamentos cada vez mais exigentes durante as produções. Membros da equipe relataram ter reclamado de pedidos elaborados de iluminação, concebidos para garantir que ela parecesse impecável diante das câmeras. Supostamente, camarins espaçosos eram necessários não apenas para a própria Marie, mas também para seus familiares e até mesmo para seus animais de estimação. Se essas histórias eram exageradas ou não, o clima em torno do programa claramente se tornou tenso. Após apenas 2 temporadas, os produtores cancelaram a série. Mesmo assim, Marie se recusou a desaparecer silenciosamente. Em 2004, ela tentou mais uma reinvenção, lançando um programa de rádio chamado Marie and Friends. O programa apostou fortemente na nostalgia e mirou no mesmo público fiel que a apoiara por décadas. Mas, mais uma vez, o retorno nunca se concretizou. Após apenas 10 meses, o programa foi cancelado. E para Marie Osmond, esse período marcou o início de um desmoronamento pessoal e profissional ainda mais profundo, quando a rivalidade familiar tomou o centro do palco. Em 2006, a vida de Marie Osmond parecia estar passando por uma série de dificuldades. Seus projetos de retorno haviam estagnado. Seu programa de rádio havia sido cancelado e, quando tudo parecia estar no pior momento possível, ela se viu repentinamente hospitalizada em circunstâncias assustadoras. Como não houve uma explicação pública imediata, as especulações explodiram quase instantaneamente. Tabloides e sites de fofoca correram para conectar a situação às suas lutas passadas contra a depressão pós-parto e, em pouco tempo, rumores se espalharam alegando que Marie havia tentado suicídio. As manchetes se multiplicaram rapidamente, mas Marie e sua equipe não perderam tempo em desmentir a narrativa. Logo após deixar o hospital, representantes negaram veementemente os rumores de suicídio e explicaram que sua hospitalização havia sido causada por uma reação adversa grave a um medicamento. Ainda assim, uma vez que as discussões públicas sobre saúde mental começam em Hollywood, elas raramente desaparecem completamente. Os rumores a perseguiram muito tempo depois que o incidente saiu do noticiário. Mesmo com toda a atenção voltada para ela, Marie conseguiu lembrar ao público por que a América havia se conectado com ela em primeiro lugar. Em 2007, ela se juntou ao elenco de Dancing with the Stars e rapidamente se tornou uma das favoritas do público daquela temporada, semana após semana. Então veio a reviravolta com os irmãos. Algumas temporadas depois, seu irmão Donnie Osmond entrou para o programa e acabou vencendo a competição. Isso se tornou mais um capítulo na rivalidade entre irmãos que acompanhava os Osmonds desde a infância. Mesmo assim, a experiência trouxe aspectos genuinamente positivos para a vida de Marie. Os ensaios constantes e o treinamento intenso a ajudaram a perder quase 23 quilos. Ao contrário da pressão prejudicial que sofreu durante seus anos de adolescência na televisão, essa transformação veio de uma fonte completamente diferente. Desta vez, a motivação era a saúde pessoal, e não a crueldade da indústria. Com o histórico de doenças cardíacas na família, Marie encarou a perda de peso como uma importante mudança de estilo de vida, e não como uma tentativa de atender a padrões de beleza impossíveis. Mas a paz parecia não durar muito em seu mundo. Em 2009, Marie se viu no centro de outro grande conflito público. Desta vez, envolvendo alguém que fazia parte de sua vida quase desde o início de sua carreira. Seu empresário de longa data, Carl Engelman. A parceria deles durou 35 anos, o que tornou a separação especialmente dramática. Segundo Marie, o relacionamento se deteriorou depois que ela supostamente descobriu irregularidades financeiras envolvendo seu dinheiro. As acusações chocaram pessoas da indústria do entretenimento, pois Engelman era vista como uma de suas aliadas profissionais mais próximas há décadas. As consequências rapidamente se tornaram desagradáveis. Engelman negou qualquer irregularidade e respondeu com uma ação judicial própria, processando Marie por dinheiro que alegava ainda lhe ser devido. O que começou como uma divergência comercial privada, logo se transformou em uma amarga disputa pública, repleta de acusações de ambos os lados. Por fim, a questão foi para a arbitragem privada, permitindo que ambas as partes resolvessem as coisas longe dos holofotes. Por um momento, pareceu que a tempestade finalmente havia se acalmado.
Então, Marie protagonizou um dos momentos mais pessoais e inesperadamente progressistas de sua vida pública. Em 2009, depois que sua filha Jessica se assumiu lésbica, Marie expressou publicamente seu total apoio a ela. Considerando a formação profundamente religiosa de Marie e as controvérsias anteriores envolvendo as crenças mormons, muitas pessoas se surpreenderam com o quão abertamente solidária ela se tornou. Para Marie, a questão não era teatro político ou relações públicas. Era sobre sua filha. Ela falou sobre o desejo de que Jessica e os membros da comunidade LGBTQ+, como um todo, vivessem vidas plenas e felizes e realizassem seus sonhos sem vergonha. Essa postura representou uma mudança notável em relação à imagem mais conservadora que muitas pessoas associavam a ela por décadas. Com o início da década de 2010, Marie voltou-se para a televisão na esperança de recuperar o fôlego. Em 2012, lançou seu próprio programa de variedades diurno, Marie, no Hallmark Channel. Embora o programa não tenha ficado no ar por anos, tornou-se um sucesso surpreendente para o canal, alcançando índices de audiência recordes. Marie também atuou como produtora executiva, o que lhe deu muito mais controle criativo do que em muitos projetos anteriores. Mesmo que a série tenha chegado ao fim, a experiência pareceu reacender sua confiança. Pouco tempo depois, Marie começou a apresentar o programa The Talk como convidada, ao lado de personalidades como Sarah Gilbert, Leah Remini e Sharon Osbourne. Sua química com o painel funcionou tão bem que, em 2019, ela se juntou oficialmente ao programa como co-apresentadora fixa. Naquele mesmo ano, Marie compartilhou uma das histórias mais traumáticas de sua vida durante um episódio emocionante do programa. Ela revelou que, com apenas 16 anos, sobreviveu a um acidente de carro devastador após desmaiar ao volante. O acidente foi horrível. Marie bateu com tanta violência no volante que quase perdeu um olho, e o impacto entortou a própria estrutura metálica. Sua mãe, que estava no banco do passageiro, sofreu ferimentos catastróficos após bater no para-brisa. No hospital, as duas foram separadas, e os médicos avisaram Marie que sua mãe provavelmente não sobreviveria à noite. A culpa a consumiu. Apavorada e sozinha em um quarto de hospital, ela se convenceu de que havia causado a morte da mãe. Durante esse período emocionalmente difícil, Marie relatou ter tido o que acreditava ser uma visão espiritual envolvendo seu avô. Segundo seu relato, a experiência lhe trouxe uma inesperada sensação de paz e a tranquilizou, dando-lhe a certeza de que sua mãe sobreviveria. Contra todas as expectativas, ela sobreviveu. Para Marie, aquele momento ficou profundamente ligado à sua fé e mudou para sempre a maneira como ela encarava a vida, a morte e a possibilidade de uma vida após a morte. Mas, embora as coisas parecessem estáveis na superfície durante sua participação no The Talk, a tensão nos bastidores logo se tornou impossível de ignorar. Após apenas uma temporada como co-apresentadora fixa, Marie chocou os telespectadores ao anunciar sua saída do programa. O momento escolhido imediatamente causou estranheza, pois ocorreu pouco depois da saída do produtor executivo de longa data, John Redmond. Publicamente, todos os envolvidos mantiveram um tom calmo e de apoio. Sharon Osbourne chegou a publicar comentários de apoio online, elogiando as contribuições de Marie para o painel. Segundo Marie, a decisão se baseou em prioridades familiares e de estilo de vida. Aos 60 anos, ela explicou que finalmente queria passar mais tempo com o marido, os filhos e os netos depois de décadas de trabalho ininterrupto. Ela falou abertamente sobre ter chegado a um ponto da vida em que a família importava mais do que o ritmo exaustivo da produção diária de televisão. Mas nem todos acreditaram na explicação. Quase imediatamente, surgiram rumores alegando que sua saída tinha sido muito menos voluntária do que parecia. Na internet, fãs começaram a analisar as interações entre Marie e várias co-apresentadoras, principalmente Sharon Osbourne e Sheryl Underwood. Os apoiadores de Marie inundaram as redes sociais com reclamações, argumentando que ela era frequentemente interrompida ou tinha sua voz abafada durante as discussões. Relatos dos bastidores só alimentaram as especulações. De acordo com informações de fontes internas publicadas por veículos de entretenimento, a tensão entre Marie e alguns dos membros veteranos do painel teria surgido quase desde o início. Fontes afirmaram que Sharon e Sheryl estavam insatisfeitas com a presença de Marie no programa e supostamente pressionaram os produtores para que a removessem do painel. Alguns relatos chegaram a sugerir que a situação ficou tão tensa que ameaças de demissão foram feitas a portas fechadas caso Marie permanecesse no programa.
Enquanto isso, outra co-apresentadora, Carrie Ann Inaba, supostamente apoiava Marie e queria que ela ficasse. As alianças conflitantes pintaram um retrato de um ambiente profundamente dividido, operando por trás dos sorrisos polidos da TV diurna que os telespectadores viam na tela. Nem Sharon nem Cheryl confirmaram publicamente os rumores, embora Sharon tenha feito comentários posteriores que muitos fãs interpretaram como desdenhosos ao discutir o futuro da série sem Marie. Os telespectadores já pressentiam que algo estava errado muito antes das manchetes começarem a aparecer. Muitos fãs acreditavam que Marie frequentemente tinha dificuldades para se adaptar ao estilo de discussão mais barulhento e confrontador que dominava o painel. Em comparação com a personalidade mais incisiva ao seu redor, ela parecia mais suave, quieta e cada vez mais isolada. De acordo com relatos de fontes internas, Marie supostamente não gostava de ser reduzida a um papel estereotipado de boa moça por causa de suas crenças religiosas e estilo de vida conservador. Quando surgiram rumores de que os produtores poderiam substituí-la, ela supostamente já não se surpreendia com a possibilidade. Olhando para trás, a situação apenas contribuiu para a crescente reputação do The Talk como um programa repleto de conflitos nos bastidores, especialmente depois que a ex-apresentadora Julie Chen admitiu que sua própria saída do programa havia sido complicada. Muitos telespectadores começaram a se perguntar se o verdadeiro drama do The Talk sempre havia acontecido fora das câmeras e não diante delas. Marie Osmond finalmente revela o nome de seu agressor e isso muda tudo. Em seu livro de memórias Behind the Smile, Por Trás do Sorriso, Marie Osmond reflete sobre uma dolorosa verdade que levou anos para ela compreender completamente. O abuso nem sempre se manifesta de forma óbvia. Algumas feridas chegam de forma abrupta e violenta, enquanto outras se instalam silenciosamente, deixando danos que permanecem por anos sob a superfície. Mas, dentre tudo o que ela sofreu, as cicatrizes mais profundas foram os abusos sexuais que sofreu na infância. Por décadas, Marie carregou esse trauma em silêncio. Tornou-se um segredo tão bem guardado que nem mesmo as pessoas mais próximas a ela, incluindo seus próprios irmãos, faziam ideia do que ela havia passado. Foi somente depois de se tornar mãe que ela finalmente encontrou forças para falar abertamente sobre ter sido abusada sexualmente na infância. Olhando para trás, ela descreveu um padrão aterrador que a acompanhou durante essas experiências. Todos os incidentes aconteceram em lugares de confiança dos pais ou perto de pessoas que eles consideravam seguras, e em todas as vezes o medo a manteve presa ao silêncio. Ela foi ameaçada e avisada para nunca contar a ninguém, levada a acreditar que falar destruiria sua família e custaria tudo o que haviam construído. Mais tarde, Marie esclareceu que o abuso não partiu de um membro da família ou de alguém que permaneceu em sua vida por muito tempo. Mas mesmo depois que o abusador desapareceu, o dano emocional permaneceu. Ela admitiu que os detalhes em si importavam menos do que os efeitos duradouros que o trauma deixa no espírito, na confiança e na capacidade de uma pessoa funcionar normalmente no dia a dia. O dano era praticamente invisível para todos os outros. Externamente, ela fazia parte de uma das famílias mais famosas do entretenimento americano, sorrindo diante das câmeras e do público. Mas, em particular, carregava feridas emocionais que moldaram a forma como se via e como via o mundo ao seu redor. Quando questionada posteriormente sobre por que não denunciou o abuso na época, Marie explicou que pertencia a uma geração em que assuntos como esse raramente eram discutidos abertamente. O silêncio era muitas vezes esperado, especialmente quando as famílias temiam a vergonha ou a humilhação pública. Ela também acreditava que contar aos seus entes queridos só os magoaria, sem mudar o que já havia acontecido. Então, em vez disso, tentou enterrar a dor e seguir em frente com a sua vida. Mas o trauma raramente desaparece só porque alguém tenta superá-lo. Mesmo décadas depois, Marie admitiu que ainda lutava com as consequências emocionais do que lhe aconteceu na infância. Uma das coisas mais difíceis para ela aceitar completamente foi a ideia de que ser vítima não significava que ela própria tinha feito algo errado. Essa constatação a acompanhou durante anos, enquanto tentava equilibrar a vida pública com um passado do qual ainda se curava em privado. Então, em 2019, enquanto co-apresentava o programa The Talk, Marie se abriu sobre outra consequência profundamente pessoal desse abuso. Ela revelou que, por volta dos 8 ou 9 anos de idade, acreditava que poderia ser gay. Mas, como explicou mais tarde, esses sentimentos estavam enraizados no trauma, e não na identidade.
O abuso a deixou tão amedrontada e com tanta repulsa pelos homens que, instintivamente, desconfiava deles e não queria ter nada a ver com nenhum. Essa confusão também alimentou anos de lutas com a própria imagem corporal.